E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um Mercado Informal. Finalmente estamos no ar. Desculpa, tivemos alguns probleminhas técnicos. E agora estamos aí com dois convidados absolutamente renomados em suas áreas aí. Temos a Paula Freire, que é professora doutora na área de Sociologia, com mestrado na área de Direito, e é advogada também. E o Danilo, que está terminando o doutorado dele e é professor da UNAERP, da área de Direito Internacional. Professor Danilo, aclamado em todos os cursinhos da cidade de Ribeirão Preto, o grande cara dos cursos preparatórios para todo tipo de concurso que você pode imaginar. E junto comigo hoje não estamos com a presença do professor Bufa. O professor Bufa teve uma reunião no conselho da Philip Morris, não pôde estar aqui. Está conosco a professora Beatriz Celan, professora de Econometria. Bem, vocês devem ter percebido que a Paula está com alguns problemas com a câmera dela. Está aparecendo um teto, neste momento um telhado. Ela está longe, bastante longe, e o sinal de Wi-Fi dela não está muito legal, mas nós vamos tentar tocar assim mesmo. Hoje a gente programou falar sobre... Ela está de lado agora, gente. Hoje a gente programou falar sobre quais são os impactos da ingerência de diversos atores em relação à justiça, né, em relação ao compliance com a justiça brasileira. E por isso chamamos duas pessoas do direito. Nós sabemos que hoje o risco Brasil ele acaba reverberando nos outros diversos países, e a intenção de investimento no país fica diminuída, e com isso diversos indicadores econômicos ficam prejudicados, e isso acaba se agravando com a inconsistência do cenário político que nós temos hoje. Dentro desse contexto, é necessário levar em consideração tudo que está acontecendo nos últimos períodos. E, enfim, chamamos aqui duas pessoas muito bem versadas no assunto para poder falar sobre isso. A Paula está tendo uns probleminhas técnicos, vocês já notaram, mas o Danilo está aí. Danilo, muito obrigado por vir de novo ao Mercado Informal. Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você está desenvolvendo. Infelizmente, o meu jardineiro está cortando uma desgraça de uma árvore aqui na frente. Acho que vocês ouviram uma serra elétrica aqui, né? Tá feia a coisa, mas tudo bem, fazer o quê? Eu vou lá dar um tiro nele e daqui a pouco eu volto. Danilo, fala pra gente qual a área que você está lecionando hoje na UNAERP. Para quem não te viu no primeiro programa, para quem não te conhece ainda, o que é quase impossível, uma celebridade que você é, fala pra gente o que você tem pesquisado, principalmente. Bom, boa tarde e quase boa noite já. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Christian. Quero também cumprimentar a professora Beatriz Celan, né? Além de amigos, além de colegas, professores, nossos amigos. Então, é uma honra participar de novo do programa Mercado Informal. O professor Marcelo Bufa, ou Marcelo Bufá, né, como alguns falam, não está presente hoje, mas gostaria de cumprimentar a professora Paula também. Eu também tive problemas hoje no home office, né? Eu estava participando mais cedo aqui de um evento, e aí tocou o interfone, né? Eram as compras do supermercado. Enfim, acontece nas melhores famílias, né? Bom, o professor Christian já falou um pouquinho. Eu sou professor na UNAERP, de Direito Internacional, né? Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado. Atualmente leciono nos cursos de Direito, Relações Internacionais e Serviço Social, e também, né, como ele falou, eu sou professor em cursos preparatórios para a OAB e etc. Bom, eu tenho trabalhado bastante, eu acho que tem bastante relação com o tema da nossa pauta aqui hoje, com a questão do direito internacional, especificamente com a questão da arbitragem, né? Que é um mecanismo aí de solução de controvérsias que tenta desafogar um pouco o judiciário. Eu acho que tem muita relação com esse tema nosso hoje, né? O estrangeiro tem muita desconfiança em relação ao judiciário brasileiro, a sua morosidade. Então, eu tenho
estudado bastante essa temática, atuado aí também até na comissão de arbitragem da OAB de Ribeirão Preto. Se eu já puder fazer uma propaganda aqui, né, já que você falou que eu sou famoso, vou fazer uma propaganda. Semana que vem, na terça-feira, inclusive, a OAB de Ribeirão Preto vai realizar uma live justamente sobre a arbitragem voltada ao agronegócio, então todos estão convidados. Então é isso, tenho trabalhado bastante com direito internacional, né, terminando aí o doutorado, e especialmente me interesso muito pela essa temática da solução de controvérsias, que eu acho que também tem muita relação aí com essa desconfiança, né, do estrangeiro em relação ao Brasil. Isso afeta com certeza na questão dos investimentos. Muito bem, então chamamos o cara para falar sobre o assunto. Parece que o assunto foi feito para ele. Paula, conta para a gente um pouquinho quais são os últimos temas que você trabalhou dentro da sua área de atuação. Acho que ela não está nos ouvindo. Paula, está nos ouvindo? Enfim, a Paula está tentando se recuperar dos seus problemas lá. Vamos tocar com o Danilo até que ela consiga se recuperar. Danilo, fala pra gente. Ô, Christian. Oi, Paula, tá me ouvindo agora? Paula, tá nos ouvindo? Christian. Diga. Obrigada pelo convite, tá? Tá chovendo pra caramba aqui, não sei se vai ficar um barulho aí no fundo, mas estou muito feliz em participar. Obrigada pelo convite. Me deixa muito feliz, muito honrada. Prazer conhecer os professores. Eu acho que a internet dela está muito... Paula, a gente não consegue te ouvir. Técnicos, né, que eu estou no interior de Gerais. A tecnologia aqui está... Eu Entendi. sou formada pela UNESP, bacharelado, mestrado e doutorado. E meu bacharelado e meu mestrado foram em Direito. E o doutorado em Ciências Sociais, embora minha tese tenha sido também sobre Direito, né? Sobre trabalho. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Parece que não, né? Agora sim. Agora tá bem. Agora tá bem. Ah, então tá bom. Então, consegue me ouvir? Sim. Tá. Da minha formação, deu certo, conseguiu. Conseguimos ouvir. Sim. Quais são os trabalhos dentro da área de direito que você tem pesquisado? Minhas pesquisas, sobretudo no doutorado, foram sobre assédio moral e trabalho. Então, foram sociabilidades nas relações de trabalho. E, graças a Deus, eu pude conseguir algumas publicações e tiveram uma certa repercussão, digamos assim, e aí eu pude divulgar bastante do meu trabalho, de modo que eu sempre vi intercâmbio, um imbricamento, as relações sociais no trabalho e também na economia. De modo que sociabilidades são criadas em razão de políticas econômicas, políticas públicas, e também sempre vi um diálogo muito direto entre economia e o direito. Então, tanto o direito influencia em situações, em institutos econômicos, quanto principalmente institutos econômicos influenciam muito no direito. Entendi. Consegue me ouvir ou não? Conseguimos. Legal, Paula. Paula, eu vou estimular algumas questões. Deve ter uma conspiração mundial, a minha conexão não. Pois é. Eu vou fazer algumas questões para vocês, e aí você vai acompanhando aí o que você puder contribuir dentro do limite tecnológico que a gente tem aí com a grande metrópole de Araguari, né? Vamos ver se a gente faz aí com que o governo lance algum projeto de modernização da estrutura de rede lá. Danilo, vou fazer a primeira pergunta para você, enquanto a Paula nos acompanha. Danilo, é o seguinte:
Você deve ter percebido, e acho que isso é um tema que você aborda diretamente, que o nosso atual governo, e na verdade em diversas esferas da representação pública, da gestão pública, nós temos uma dificuldade de compliance em relação às expectativas dos diversos atores, né, da economia brasileira e da própria manutenção da cidadania brasileira. Então, você vê que existe infração de diversas prerrogativas, não só do cidadão, mas também do investidor, isso acaba impactando diretamente o investimento, que são situações que violam essas prerrogativas a partir de agentes públicos, né? Eu poderia citar alguns casos, e acho que vocês vão concordar comigo, que a manifestação de muitos entes representantes públicos, né, nas diversas esferas, tem feito com que as pessoas se preocupem em relação ao cumprimento de seus direitos e a obtenção de seus direitos. Eu queria entender de você, Danilo, como é que você vê esse cenário hoje, principalmente depois deste novo governo federal, né? Se houve um agravamento da situação no país e como está o posicionamento do Brasil hoje em relação ao compliance normativo em comparação com o cenário internacional. Como é que você vê isso? Você acha que o pessoal olha para o Brasil hoje e consegue enxergar motivos para investir, para acreditar, ou a coisa está fugindo do eixo? Tem algum grande caso aí que você possa nos falar que simbolize essa ausência ou pelo menos esse descrédito no investimento brasileiro? Bom, a gente pode falar o seguinte, né? Pensando na história recente, apesar de todas as críticas que existem, a gente pode falar um pouco, eu costumo brincar da finada Lava Jato, né? Que parece que ela morreu e, curiosamente, ela morreu depois de 2018, né? E, obviamente, apesar de todas as críticas, os exageros que tiveram, a gente pode depois, talvez, falar disso, etc., mas foi um ponto positivo, né? Pela primeira vez, pessoas que não faziam parte dos estratos inferiores da sociedade começaram a ser investigadas, ser presas, o famoso crime do colarinho branco, né? Tivemos aí as empreiteiras na mira, etc, etc. Eu acho que a própria Lava Jato pode ser colocada como um exemplo, apesar de todos os pontos negativos, né? Não estou falando que ela foi perfeita, mas apesar de todos os pontos negativos, ela pode ser colocada como um exemplo, né? A gente tem, dentro do Ministério da Justiça, um departamento muito importante chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, né? Que tem essa tarefa aí de uma atuação mais articulada no combate ao crime transnacional, né? O próprio Ministério Público Federal também, apesar de todas as críticas, tem aí uma atuação nesse aspecto de cooperação internacional. Tivemos mudanças, né? Tivemos pontos positivos nos últimos anos. A gente tem que, talvez, quebrar uma coisa muito mais cultural, que é a questão, assim, do agente público ele ter a ideia de que ele serve à sociedade, né? O nosso agente público ele tem ainda muito preconceito em relação à fiscalização, accountability, né, ao controle, ao compliance. Eu acho que é isso, a questão de mudar essa cultura, né, de mostrar que a administração é pública, né, então, se é pública, ela deve ser controlada pela sociedade civil, né, enfim, pela sociedade civil e pelos órgãos de controle. Eu estava falando num evento sexta-feira, que a gente tem aí agora eleições municipais, né, e quando criaram a Constituição de 88, nós tivemos uma valorização do município enquanto ente local, enquanto poder local, né, enquanto poder público, melhor dizendo. E por que fizeram isso? A ideia era justamente facilitar a participação da sociedade na administração pública, né, inclusive em termos de fiscalização.
Só que, infelizmente, a gente não tem muito isso ainda, né? A gente pensa assim, eu não vou criticar o prefeito porque o prefeito é casado com a minha cunhada, né? Aquelas coisas assim. Aquele coronelismo que ainda existe na questão local, né? Então, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas talvez fortalecer aí os mecanismos de participação e de controle a partir do município. A gente fala muito do governo federal e tem que falar, né? E é um prato cheio, porque todo dia tem uma pérola nova, mas também pensar no local para depois pensar no global. Eu acho que a fiscalização, inclusive em termos de corrupção, compliance, etc., começa já no local, né? No poder local. A gente não sabe, por exemplo, como que está a situação de licitação no município, que é sempre um problema, né? A gente não acompanha os trabalhos aí dos vereadores, né? A gente esquece para quem que votou para vereador, né? É muito comum isso, infelizmente. Então, aproveitando aí esse link das eleições no próximo domingo, o grande desafio é esse, começar o compliance e a fiscalização também do local para depois chegar no nacional e no internacional, etc, etc. Mas eu vejo com bons olhos, né? A gente tem pontos positivos aí nos últimos anos, a Lava Jato, órgãos do governo que têm trabalhado, etc, etc, apesar de algumas críticas, alguns episódios que devem ser aí, enfim, analisados com um pouco mais de cautela, né? Que também as instituições são compostas por seres humanos e, infelizmente, também tem erros, né? Acaba acontecendo isso. Cris, você está sem microfone, você está com o microfone desligado, aí você está batendo chiclete. Desculpa, tô igualzinho a Paula aqui, já tô doidinha aqui. Paula, você tá conseguindo me ouvir? Não, igual a mim não. Tá? Ninguém ganha de mim nessa matéria de conexão precária. Só eu mesmo. Paula, você tem alguma coisa a complementar disso que o Danilo falou para a gente? Sobre a evolução dessa crise de confiança com a justiça e as entidades públicas brasileiras? Você tem alguma coisa para nos sinalizar do que você tem observado? Claro, concordo com essa visão que o Danilo trouxe, de que nesse aspecto que evolução nesse sentido, porque eu acredito que tem havido uma evolução, entre aspas, tá? Porque período de administração pública do Brasil, desde o patrimonialismo, até esse pseudo-gerencialismo que nós não conseguimos ainda atingir um gerencialismo de 95 para cá, e da reforma da Constituição também, a emenda de 98, pública efetiva, que realmente tivesse uma eficácia mesmo de corrupção, eles têm se tornado cada vez mais refinados. Então, as formas de lavagem do dinheiro, por exemplo, do dinheiro público desviado em operações irregulares, digamos assim, para não dizer criminosas, eles têm se sofisticado cada vez mais. E, por isso, o direito também criou mecanismos mais sofisticados ainda para poder... Inclusive, tem uma lei, que é a Lei Anticorrupção, que é uma lei de 2011, se não me falha, 2016 eu dei esse curso lá, foram 5 aulas, mas está disponível no jogar lá Direito Anticorrupção. Vocês vão achar na questão do compliance, que o Danilo bem levantou, ela depende de uma cultura, de um amadurecimento de prestação de contas da administração pública em geral. E nós vem pela baixa escolarização do povo, pela dificuldade
ao acesso à educação, que também é precário, nós temos uma precariedade nessa cultura de uma participação do povo. Então, essa lei de 2011, que é a chamada Lei Anticorrupção, ela veio para criar mais mecanismos para a punição de pessoas, inclusive de pessoas jurídicas. Só que ela cria, não penalmente a pessoa jurídica, não é isso, mas ela responsabiliza no âmbito civil. Por atos de corrupção. Existem em torno de uma determinada conduta para poder proibir determinada conduta. Isso significa, né, associando que quanto mais mecanismos, institutos jurídicos nós criamos para poder coibir uma determinada conduta, isso significa, é um sintoma. Gente, agora eu acho que a Paula nós estamos atrasados. Voltou. Paula, nós estamos com um problemão, nós não estamos conseguindo te ouvir. Nós não tivemos agora... tantos dias. Tá travando, Paula. Tá travando. Eu entendi o que você quis dizer, foi bem legal tudo isso que você falou. A gente ouviu em prestações, né? Foi cortando, voltando, cortando. A gente entendeu a sua ideia da evolução dos mecanismos mecanismos para tentar se adequar à legislação em relação à evolução da fraude, né, e a evolução da criminalidade dentro da coisa pública. Eu acho que a Paula agora congelou de vez. Não estou mais vendo a Paula. Agora ela parou o microfone, legal. Ela deve querer consertar alguma coisa lá. Agora, Danilo, eu tenho uma pergunta também que me fez... Tudo isso que a Paula falou me fez voltar. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que aconteceu essa semana, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, mas acontece que nós fomos bombardeados pela imprensa com alguns pronunciamentos do presidente esta semana. O primeiro foi a respeito da Anvisa interromper o desenvolvimento da vacina. E o segundo pronunciamento, num evento de lançamento do programa de turismo do Brasil, o presidente virou, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, o presidente virou e interrogado sobre a narrativa do novo presidente americano, do Biden, né, sobre a proteção da Amazônia e sobre levantamento de barreiras comerciais para retalhar a ausência de proteção da Amazônia. O presidente disse que, às vezes, abre aspas, às vezes os esforços diplomáticos não conseguem atingir o que se quer, e ali, quando acaba a saliva, exatamente o termo dele, aí chega a hora de usar pólvora, né? E não necessariamente precisa usar pólvora. Não, mas pera lá, quando ele falou pólvora mesmo. Ele estava aludindo às Forças Armadas e ele estava falando sobre os Estados Unidos, né? Eu não sei, mas se eu fosse um investidor internacional olhando para isso, eu provavelmente iria falar, cara, eu vou colocar meu dinheiro na Zâmbia, mas não vou colocar nesse lugar, porque vai dar alguma caca, né? Eu queria saber o seguinte, Danilo, tem algum mecanismo jurídico que nos proteja deste tipo de, né, pensamento ou atitude ou fala em relação ao nosso mercado, às nossas negociações, frente ao que a gente está vendo no executivo, não só no federal, mas também em alguns estados, você tem também algumas coisas, mas no federal, vocês sabem que, concurso, todo mundo olha para isso e fica espantado. Tem algum tipo de mecanismo que nos proteja em termos econômicos, ou pelo menos em termos das relações internacionais? A gente sabe,
Aliás, semana que vem teremos um embaixador falando aqui com a gente, né? Vai ser bem legal, vamos falar bastante disso. Mas, Danilo, você que é um cara versado nessa questão internacional, tem alguma coisa que nos proteja disso, Dani? Tem, na Constituição tem, chama impeachment. Basicamente seria isso. Mas deixa eu tentar aqui esquematizar do começo, né? Isso tem muito a ver com política externa, né? Como você disse. Eu acho que o que falta é uma coisa que eu sempre falo em sala, independente de partido, de partidarismos, de opiniões políticas, etc. Acho que o que falta é interpretarmos a política externa como uma política pública, né? A política externa está regulamentada na Constituição Federal. Então, pegando aí no exemplo que você deu, né, do Trump, do Biden, até tem uma brincadeira na internet que fala que se tivesse uma guerra, seria a guerra dos 30 minutos, né? Que não daria nem 30 minutos de guerra, porque chega a ser patético, né? Eu acho que esse episódio todo, da mesma forma que aconteceu nas eleições na Argentina, né? Na eleição da Argentina, a gente teve o nosso chefe de Estado fazendo campanha abertamente para o Maurício Macri, né? Então, o que eu quero dizer com a questão da Constituição? Lá na Constituição tem um artigo, que é o artigo 4º, que trata dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil, né? E lá você tem, por exemplo, a ideia de autodeterminação dos povos. O que seria isso? Quem os Estados Unidos elegeram para presidente não é um problema nosso, é um problema dos Estados Unidos, do povo norte-americano. Da mesma forma que quem o povo argentino elegeu como seu presidente não é um problema nosso e nem do presidente do Brasil, é um problema do povo argentino. Então, e aí é interessante porque vai contra um certo discurso que existia de que a política externa brasileira seria uma política, digamos, pragmática, né? Eu acho que talvez o que falta seria essa compreensão, de compreendermos a política externa como política pública, consequentemente, uma política que deve ser compatível com a Constituição Federal. Esse discurso de política externa pragmática no Brasil é pós Ernesto Araújo ou anterior ao Ernesto Araújo? Não, você também encontra anterior, mas nesse sentido de eleitoreiro, eu diria, talvez a interpretação ou para justificar ações que tem, né? É a mesma coisa da vacina, né? Da vacina agora que você falou, lamentável. Você tem lá um presidente dizendo que ganhou do governador quando a Anvisa suspende. A gente tem que analisar também se não foi uma suspensão também política, apesar da seriedade da Anvisa, até que ponto a Anvisa tem sido utilizada politicamente. Mas, assim, me entristece, né, pensar que você tem lá uma eleição nos Estados Unidos, que é um parceiro importante, pensando agora na questão econômica, e o Brasil foi praticamente um dos poucos países, digamos, importantes, sérios, né, que até hoje não cumprimentou o novo presidente dos Estados Unidos. Além de ser uma postura de criança birrenta, né, isso acaba prejudicando, né, a imagem do Brasil. Hoje mesmo saiu lá uma notícia que parece que as autoridades falaram que não teve fraude, que não teve nada disso lá nas eleições. E aquela história, né, se o Trump tivesse ganho, ele não falaria de fraude, né? Só fala de fraude muitas vezes quem perdeu a eleição. Infelizmente, é o que acontece. Mas eu acho que pode ser uma prévia do que a gente vai acontecer aqui no Brasil em 2022, né? Dependendo de quem ganhar ou quem perder, certamente vão começar com esse discurso de fraude, de etc, etc. Então, assim, voltando à sua pergunta, né? Nós temos, dentro do Congresso Nacional, comissões que tratam das relações exteriores, né? Porque o Poder Legislativo, além de fazer leis, ele também tem como função fiscalizar o Executivo, tá? Qual que é o problema? Quem é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, eu acho que ainda é, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o filho do presidente. Então, até que ponto essa comissão tem cumprindo o seu papel de fiscalização da política externa para tentar minimizar um pouco esses danos, né?
Acho que esse contrapeso, né? Isso, o mecanismo de freios e contrapeso. Acho que esse episódio agora dos Estados Unidos, junto com o episódio das eleições na Argentina, são episódios lamentáveis, né? Tristes, e acho que o que falta para o governo brasileiro atual, especialmente para o nosso chefe de Estado, é entender que em geopolítica internacional não existe amor, né? O que existe são interesses. Então, falar que, não, vou ficar quieto, vou esperar declarar oficialmente as eleições lá, porque assim, né? Lá, cá entre nós, é uma carroça o sistema eleitoral deles, né? A gente pode falar perto do nosso, eu sou muito mais o nosso, porque lá não tem um TSE, né, que indica o vencedor. Mas sempre foi assim, e sempre foi, e todo mundo reconhece o presidente eleito, etc. Tirando aquele episódio do Al Gore com o Bush, né, que acabou sendo judicializada a questão, mas nas últimas eleições não teve problema, foi lá, ganhou, o Trump ganhou em 2016 desse mesmo jeito, e agora só porque ele perdeu fica essa coisa, não, perdi meu amiguinho, né? Que, diga de passagem, essa relação, digamos, sentimental, né, do nosso chefe de Estado com o chefe de Estado americano, não trouxe nenhum tipo de ganho para nós, não trouxe nada de, olha, nossa, a gente teve isso de importante. Pelo contrário, né, a gente dispensou, por exemplo, a exigência do visto para eles, e para nós aqui continua a mesma coisa. Não teve reciprocidade, né? Então, a própria questão do vírus, né, do corona, que acabou sendo muito politizada em todos os aspectos. Você tem lá o Ernesto Araújo falando que o vírus é um vírus chinês, né? Faz todo aquele discurso que beira a xenofobia e esquece que o nosso principal parceiro comercial é a China, né? Então, a gente precisava ter um pouco mais de relação de Estado, né, e não de relação de fulano com ciclano. Acho que é isso que está faltando aí na nossa política externa. Consequentemente, uma maior participação da sociedade, uma maior fiscalização da sociedade, dos órgãos, principalmente do legislativo, na nossa política externa para tentar minimizar um pouco os danos, né? Agora, em relação ao presidente em si, ele aí, desde 2019, dia sim, dia não, ele comete aí crime de responsabilidade, né? Agora, depende do Rodrigo Maia, né, parar de soltar um pouco de nota, porque ele adora uma nota no Twitter, no Facebook, essas coisas, e começar a realmente fazer valer, né, o papel que ele tem aí no controle. Lógico que a gente tem um outro detalhe, eu acho que, já entrando nesse assunto, né, muitos têm falado sobre impeachment, etc., o problema é que o chefe do executivo, ele se aliou com uma parcela considerável no legislativo, né, que é o Centrão. Então, enfim, não vou me alongar muito nisso, mas eu acho que, matematicamente falando, hoje não teria um sucesso um processo de impeachment, né? Mas fisiologicamente também, né? Alianças fisiológicas também. Sim, sim. Mas, realmente, a política externa hoje brasileira é uma política muito contrária à Constituição, muito raivosa em alguns aspectos, muito preconceituosa em alguns aspectos. Eu acho que falta isso, né? Trazer a política externa de volta para a Constituição, né? Recentemente, mais ou menos recentemente, em maio, mais ou menos, alguns ex-chanceleres divulgaram, né? Divulgaram na Folha de São Paulo um artigo justamente falando sobre isso, né? Olha, a política externa tem que ser compatível. A própria questão da vacina, a gente tem aí a importância da cooperação entre os países para desenvolver uma vacina. Está na Constituição, né, que a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio constitucional que deve orientar aí a política externa brasileira. Então, eu acho que é isso, né, pensar a política externa brasileira como uma política pública e, consequentemente, como uma política que deve ser compatível com a Constituição. Pois bem, veja bem, eu falei um pouquinho sobre esse pronunciamento aí do presidente a respeito da questão dos Estados Unidos, e ontem ainda, saiu uma nota da imprensa, e tudo aquilo acontecendo desviou o foco dessa nota. E acho que vocês devem ter visto isso, saiu uma nota
dizendo que o Lewandowski enviou uma notícia-crime, tá, para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, sobre o Bolsonaro, dizendo que houve envolvimento do governo na obtenção de recursos para tentar defender o Flávio Bolsonaro naquele processo lá no Rio de Janeiro. Ou seja, o uso da máquina pública, eles mobilizaram Polícia Federal e a BIM, mobilizaram a Agência Brasileira de Inteligência para tentar levantar argumentos que destruíssem lá a tese da Procuradoria no Rio de Janeiro, e não conseguiram, porque, né, deu andamento no processo, o processo está ocorrendo, né? E agora, em teoria, o Bolsonaro vai ter que explicar o porquê que está usando a máquina pública para proteger o filho. O cara que está olhando de fora esse tipo de situação não soa como, olha, aqui no Brasil, o corporativismo, o clientelismo, o coronelismo ainda é o que impera, ainda é o que define as relações que são estabelecidas. Como é que fica esse pessoal do capital apátrida, né? Do pessoal que chega aqui para tentar ganhar numa lógica, numa racionalidade típica dos investimentos de alto capital, né? Como é que fica essa relação quando a gente olha para essa endogenia do poder aqui, onde todo mundo está conectado e um cobre o rastro do outro, esse corporativismo que a gente vê, que é lógico, às vezes fica em evidência, mas por recursos como que a gente viu ontem na imprensa, você acaba não enxergando. Ninguém deu holofote para essa denúncia que o Lewandowski fez na PGR sobre o Bolsonaro. Saiu uma notinha desse tamanhinho na imprensa, enquanto todo mundo está falando que o Bolsonaro, de repente, está surtando, mandando, né, indireta para o novo presidente americano. Você não acha que o cara que olha de fora e que consegue identificar esse padrão fica ainda mais receoso de trabalhar Brasil, né, ou não? Sempre foi assim e o mundo está acostumado com a gente, sei lá. Tem uma outra notícia também, essa semana agora, né, que a ex-assessora do filho falou que deu dinheiro, não sei o quê, mas aí que tá, né, a gente brinca, né, que é o nosso papagaio de pirata aqui, que ele copia tudo, né, que o outro faz, e é muito típico deles, né, essa questão da cortina de fumaça, né, criar uma frase polêmica para a mídia desviar a atenção, né, e agora a notícia agora é a frase sobre os maricas, né? Que aqui no Brasil tem muito marica, né? Que ele falou, acho que foi isso, marica. E aí todo mundo já esqueceu também, né? Dessa notícia e tal. E é uma coisa precisamos parar de nos proteger contra o coronavírus e deixar de sermos um país de maricas. Isso, exatamente. Aí todo mundo começou a falar agora dessa frase, etc. E aí a gente esqueceu exatamente dessa notícia aí do Lewandowski, que enviou para a PGR essa queixa-crime contra a utilização da máquina pública, etc. Que é uma se não me engano, se for procedente, se for julgado, se for adiante, isso é motivo para impeachment, né? Sim, não, igual eu falei, impeachment... Entre os outros 12 que estão lá na gaveta do nosso querido personagem do Chaves, que eu não me lembro agora. Exatamente. Não, crime de responsabilidade, você tem aí uma coleção, dá para montar um livro, né, de 2019 para cá. Mas a questão do crime de responsabilidade é de responsabilidade. Voltou aqui? Estão me vendo? Minha imagem aqui caiu. Agora sim. Deu um apagão aqui. Mas essa questão do crime de responsabilidade infelizmente, muito relativa no país, né? Dependendo do contexto, é crime de responsabilidade, ou dependendo do contexto, não é. Mas ele é craque, né? De fazer essa questão de desviar o foco, né? Só para dar um outro exemplo. Nas famosas lives de quinta-feira, que ele sempre faz, ele está fazendo campanha abertamente para outros candidatos, a vereador, prefeito, né, etc. E eu não sou especialista em legislação eleitoral, mas até que ponto isso também não é uma violação
ao princípio da impessoalidade, né? Enfim. Mas eu não sei também, viu, Cristian, até que ponto o investidor ele está preocupado especificamente com essas questões políticas, né? Ou não, ele é um cara apolítico, apartidário, e ele quer ver se é rentável ou não, e pronto, né? Eu acho que a questão dos países, que eu estava falando antes, né, do comércio entre os países, essa postura belicosa, ela pode influenciar muito mais numa relação entre países, né, de comércio exterior. Tem a ver também, né? Sim, acaba tendo. O peso da ideologia dá uma outra tonalidade para esse governo, dá uma outra tonalidade porque a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Então, mas ele é craque, né? Realmente ele é craque de fazer essa cortina de fumaça, né? De desviar a atenção do que importa para o que não importa, digamos assim, né? E então me preocupa, né? Me preocupa porque até que ponto outras coisas não estão sendo escondidas, né? Com essa cortina de fumaça toda. Agora a gente tem que ver só, complementando essa questão da notícia e da queixa-crime, né? Da notícia-crime, melhor dizendo, que fizeram, até que ponto o PGR, né, que foi indicado por ele, né, vai fazer alguma coisa ou vai se comportar aí como um engavetador geral da República que a gente já teve em outros governos, né? Eu particularmente não estou vendo aí um comprometimento, digamos, muito grande em levar para frente. Não faz sentido, né? Não faz sentido ser indicação do Executivo alguém que vai abrir investigações contra o Executivo, né? Tem algo que não soa bem, né? O grande problema é que, se não me falha a memória, no caso do Augusto Aras, ele nem participou acho que ele nem participou da eleição interna, né? Porque eles fazem uma eleição interna, fazem uma lista tríplice, né? E aí o presidente, existia uma tradição do presidente indicar aquele que foi mais votado pelos membros da categoria, pelos próprios membros ali, né? Do MP. Mas o Michel Temer já tinha quebrado essa tradição quando ele indicou a Raquel Dodge, né, que não foi a mais votada, e agora o nosso atual aqui quebrou ainda mais a tradição, né? É uma prerrogativa dele, constitucional, mas eu acho que também é uma questão assim, né? A impressão que eu tenho é que essas pessoas acabaram aceitando a nomeação pensando numa possível vaga no STF, talvez, né, a interpretação que eu faço. Só que aí quebraram a cara, né? Porque ele foi lá e indicou um cara que ninguém conhecia direito, né? Então, a gente acabou, né, quebrando aí a cara nesse sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não sei até que ponto. É lógico que isso prejudica a imagem, né? A própria imagem que o estrangeiro tem do judiciário brasileiro é uma imagem muito ruim, de morosidade. Eu acho que também isso acaba prejudicando, né, o investimento, porque às vezes se tiver alguma briga de um contrato, vai levar para o judiciário brasileiro, vai demorar anos para julgar esse processo, e acaba também afastando o investimento aqui no Brasil, já tem pesquisa sobre isso. Então, o judiciário também contribui muito para isso, né? O judiciário, como já falaram uns anos atrás, o judiciário ainda é uma caixa preta aqui no Brasil, né? Que a gente não... Exatamente. Ninguém gosta de discutir, ninguém gosta de pôr a mão. Basta você ver essa, entre aspas, reforma administrativa, né, que foi proposta agora, e deixou de fora a cúpula do judiciário e acabou vai atingir aí, digamos, o baixo clero, né, do funcionalismo público. Então, quem tinha que atingir, não vai atingir, né? Então, até que ponto isso também não mina aí a nossa imagem no exterior, né? Pois é, Danilo. Acabei de receber informações aqui do nosso serviço de inteligência meteorológica. Parece que caiu um meteoro em cima da fazenda da Paula lá, por isso que ela não está conseguindo se conectar com a gente. Vamos descobrir se houve mais alguma coisa aí no processo. Bia, por favor, alguma coisa que você queira questionar o nosso convidado, o único que sobrou hoje, o Danilo. Nós sabemos que o Bufa hoje ele está, né, nos desfalcando aqui, porque ele teve aquela reunião importante na Philip Morris. Não sei se você sabe, Danilo, ele é o acionista majoritário da Philip Morris, ele ganhou esse direito do cigarro que ele fumou, né? Mas e aí, Bia, tem alguma coisa para perguntar para o Danilo?
Primeiro, que não é assim o convidado que sobrou, né? A gente tem aqui uma preciosidade, assim, a pessoa mais Exato, famosa. não. A pessoa mais famosa que a gente tem, não é? Sim. Com certeza. Então, não sei, o Dani estava falando coisas tão legais, mas uma coisa que ficou, assim, na minha cabeça, que eu fiquei aqui pensando, foi o seguinte, você falou que a gente também deveria fazer uma certa fiscalização do nosso legislativo e do nosso executivo, para que a gente conseguisse também, assim, evitar esses problemas que a gente acaba vendo com as corrupções e assim vai. A gente sabe, Dani, que o povo brasileiro, ele é meio assim, ele sempre fala que futebol, política, a gente não discute, né? A gente aceita. Então, como é que a gente poderia tentar incentivar, digamos assim, a população a participar mais? Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que as pessoas elas como é que fala? Que elas realmente elas se empoderem da Constituição, se empoderem dos pontos que são importantes e façam o seu papel. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Eu queria complementar a pergunta da Bia, não sei se eu posso, só para complementar. Neste momento, nós saímos da alienação para o engajamento burro. Tem como sair da alienação para o engajamento pleno, né, democrático, porque o engajamento burro não está funcionando, né? A gente tem a internet, né, que acabou facilitando e, ao mesmo tempo, contribuindo para esse engajamento burro que você colocou, né? As fake news hoje são um problema, aí você tem o tiozão do WhatsApp lá, que fala que a China vai dominar o mundo com a vacina, aquele tipo de besteira. Voltando aqui um pouco na que a Bia falou, eu acredito, né, eu acho, não acredito, né, minha proposta talvez seria de tentar incentivar a micropolítica, né, uma coisa que a nossa professora Sandra Molina fala bastante, né, da micropolítica primeiro para depois a macropolítica. Então, dentro dos ambientes escolares, dos ambientes aí, institucionais, tentar em termos de fiscalização, participação, para deixar, né? Por exemplo, uma coisa que poucas escolas têm, e quando tem é vista com desconfiança, escola que eu falo, escola de menino mesmo, né? De ensino fundamental e tal, são os grêmios estudantis, né? Por exemplo, quantas escolas incentivam a participação dos alunos nos assuntos da própria escola, né? Então, treinar um pouco essa micropolítica, a mostrar a participação, a importância da participação, para depois realmente que a gente consiga participar da macropolítica, né? Eu percebo, instrumentos existem, né? A gente tem, por exemplo, a lei de acesso à informação. Então você quer saber quem é que a prefeitura está contratando na sua cidade para fornecer a merenda. Você entra lá, tem como você pedir essa informação, né? Tem lá os mecanismos. E agora tem a questão também, que a gente está falando das fake news, o próprio Facebook dá muito trabalho, né? O Mark Zuckerberg lá, ele fica bravinho quando a justiça manda tirar da internet lá alguma coisa falsa. Eu acho que tentar, de alguma maneira, trabalhar mais com essa questão das fake news, do controle, não é censura, mas controle, né, do que está sendo veiculado, etc, etc, até que ponto isso é falso, isso é verdadeiro, né? O Donald Trump mesmo, vira e mexe, ele vai lá, posta alguma coisa no Twitter, né? E o próprio Twitter vem e coloca lá um comentário, olha, não é bem assim, né? Que você... Agora, recentemente, agora, né, nas eleições, as emissoras norte-americanas cortaram a transmissão na hora que ele começou a falar mentira, né? O governo lá... Primeira vez que aconteceu isso na história de uma emissora cortar o presidente do país. Exatamente. E assim, é interessante porque muitos elogiaram isso, mas outros também, não, isso é censura. Gente, não, cortar mentira não é censura, cortar mentira é bom senso, né?
Não é fácil, o cara chega lá, igual ele está fazendo, olha, estão fraudando a eleição, não apresenta prova, não apresenta evidência, nada disso. Eu, particularmente, se eu fosse os representantes dos estados, onde ele está alegando que teve fraude, eu processaria o Trump, assim, ó, entraria com ação a torta, né? Ó, e aí, cadê a prova, né? Você está falando que a nossa cidade é corrupta, mas cadê a prova, né? Porque só assim para a gente tentar, não sei, tentar corrigir um pouco, né, o que está acontecendo. Tentar responsabilizar quem compartilha notícia falsa, tentar responsabilizar quem compartilha mentira, né? Eu acho que aí o judiciário também tem que fazer seu papel. Opa, peraí. Então o cara falou mentira, o cara fez uma acusação sem prova, então vamos responsabilizar ele, né? Vamos, sei lá, condenar a pagar uma indenização, alguma coisa assim. E aí, como a Bia perguntou, tentar, logo do começo da vida da pessoa, mostrar a importância da participação, do engajamento. É que a gente tem muito coronelismo, né? Ó, não fala mal do fulano, não, porque o fulano, né? Não sei o quê. Aqui no Brasil é isso, a gente tem muito essa aversão, né? A fiscalização, né? Quem está no poder acha que não pode ser criticado, quem está no poder acha que não pode ser fiscalizado. Ah, porque senão o meu primo que tem um cargo comissionado na prefeitura vai perder o cargo. Então, é um desafio, é um desafio. Não sei se tem uma fórmula mágica aqui para tentar resolver o problema de uma hora para outra, mas eu acredito muito no que a nossa colega, a professora Sandra, fala, né, da micropolítica, de tentar incentivar a participação nos ambientes menores, né, para depois a gente mudar a mentalidade nos ambientes maiores. Danilo, é o seguinte, desde que começou esse progresso, desde das primárias dos partidos, tá? Aqui no Brasil, não sei nem se chama primária, é reunião da cúpula do partido. Convenção, isso. Desde a convenção dos partidos até este momento, morreram 82 candidatos, tá? 82 candidatos foram assassinados. Pergunto para você, mudou o perfil da política brasileira? Nós, digamos, estamos perto de uma política miliciana? Nossa, bom, eu sinceramente acredito que as palavras têm poder, né? Então, quando você tem um candidato, que até então era candidato, que falava que tinha que metralhar a esquerdalha, né, que tinha que metralhar os comunistas e coisas do gênero, eu acredito que isso acaba empoderando, de certa forma, pessoas que já estavam mal intencionadas. Então, eu acho que o discurso do ódio é um discurso muito, muito perigoso, né? E a gente está vendo os reflexos disso, né? Pessoas que se acham autorizadas a fazer determinadas coisas que talvez antes não estivessem com tanta autorização assim, né? Então, me preocupa realmente essa escalada aí da violência, né, em todos os sentidos. Aqui teve um outro candidato, não sei que cidade que foi, que ele estava fazendo uma live, acho que foi em Minas, ele estava fazendo uma live mostrando os defeitos lá da cidade, aí chegou o secretário, que era irmão do prefeito, vocês viram isso aí, né? E matou o cara, assim, de forma totalmente fútil, torpe. Então, eu acho que existe um reflexo nisso, assim, do discurso do ódio, desse discurso belicoso das campanhas. Isso muitas vezes acaba incentivando, né, outras pessoas que já têm uma certa, né, enfim, não sei, eu fico um pouco preocupado. Eu acho que quando você fala que vai metralhar os opositores, ainda que seja só uma... Porque ele fala, não, é o jeito dele, né? É o jeitão dele, ele é chucro assim mesmo, né? Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não sei até que ponto a gente tem que passar pano para esse tipo de situação, porque não estou dizendo que há uma relação de causa e efeito direta, tá? Entre o que ele falou e o que mataram o outro ali. Mas pensando macro, né? Pensando na coletividade como um todo, eu acho que esse tipo de discurso pode ser perigoso, né? Entra na cabeça de alguém já
mal intencionado e acaba, de certa forma, dando a entender que pode fazer isso, né? Coisa, hein? Bem, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer muito a presença do Danilo. Beatriz, você tem mais alguma coisa aí para dizer ao Danilo? Não, só que ele volte sempre. Ele é nosso freguês aqui já, não tem esse negócio dele. Aqui, o Danilo, a hora que ele quiser, ele pode vir. Inclusive, está convidado para até o final do ano, a gente vai te convidar de novo. E na semana que vem, lembrando a todos, nós teremos a presença do embaixador Lauro Moreira, tá? Ainda vamos ver a disponibilidade da nossa coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, para ver se vai participar também. E quero agradecer ao Danilo, essa pessoa de uma envergadura moral invejável, aqui com a gente hoje falando e discutindo sobre temas absolutamente pertinentes. Tenho certeza que tudo que a gente discutiu hoje, o pessoal lá de fora, quando pensa em mandar grana para cá, olha para isso e fala: e aí, o que eu faço, hein? Será que é melhor deixar o dinheiro embaixo do colchão em algum paraíso fiscal ou investir produtivamente no país chamado Brasil, né? Então, é lamentável algumas coisas que acontecem, mas enfim, né? Digamos que numa democracia, como eu sempre costumo dizer, né, a representação tem a cara do povo, né? E assim, né, a gente já consegue encerrar esse assunto. Eu acho que isso é importante. Só agradecer, bom, mais uma vez o convite, né? Mas isso que você falou é importante, né? Quem tá lá pelo voto, né? Não deu golpe, não deu nada. Quem tá lá saiu daqui da sociedade, né? Não enganou ninguém, falou antes que ia ser dessa forma. Não enganou ninguém, exatamente. Então, não deu um golpe, não fez nada disso. Foi lá, teve muito voto que colocou ele, assim, todos eles que estão lá, né? Não é só um ou outro. Todos eles, se estão lá, é porque a sociedade, de alguma forma, ou pelo menos quem votou neles, se identifica, né, com eles, né? Então, enfim, eu acho que é um outro ponto aí que merece uma outra discussão. Com certeza. Danilão, obrigado pela sua presença. Bia, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E queremos dizer ao Bufa que você faz falta, Bufa. Tá? Você faz muita falta. O nosso coração está mais pesado sem a sua presença, seus comentários absolutamente pertinentes e aquele cheiro de nicotina, não é? Isabela, quando você puder nos tirar, pode nos tirar do ar. Agradeço mais uma vez, Danilo. Até mais, até a semana que vem. Valeu!